Ela veio hoje para conversar com a gente e veio para falar das férias escolares relacionado a gente manter uma alimentação saudável com os nossos filhos. Vamos bater um papo com ela? Para ela explicar direitinho pra gente como é que funciona. A princesa veio junto, né? Tá de férias também. Tá de férias também. Veio acompanhando a mamãe, come bem? Come e não bem, coma sim. não, a mamãe é nutricionista, viu? Ela nem é fã que a mãe seja nutricionista. Não é muito fã não, né? Porque aí vem os alimentos saudáveis. Sim, sim. E toda criança realmente, se eu te mostrar o que eu tenho ela na minha bolsa. Mas vamos falar de alimentação nas férias. A gente sabe que férias tem uma certa mudança da época, dos momentos da escola. Sim. Porque a gente sabe que acordar de manhãzinha, a primeira coisa que você se preocupa logo de cara é com aquela alimentação, café da manhã, porque seu filho vai para a escola. Depois ele vai ter o lanche, que é a merenda lá da escola. Depois ele vem para o processo do almoço. Mas quando tá nas férias, muda de figura, não muda? Muda de figura, dificulta tudo, né? Dificulta tudo. Às vezes dorme um pouquinho mais, sim, né? Sim. E aí pesa alguma coisa. Aquele alimento que era para ter comido logo de manhãzinha, na hora que acordar já não come, vai comer outras coisas. Como é que a gente pode ajudar nessa alimentação? Ó, já tem gente aqui querendo, ligando para cá. Deve ser Ed, para querer fazer uma pergunta, né? Vamos lá. Sim, o que mais impacta nessa mudança é a rotina, né? Sim. Que a rotina modifica e às vezes vem até uma falta de rotina nas férias. Nós somos mães, a gente vive isso. Criança quando vai para a escola pela manhã, chega às férias, não quer mais acordar naquele horário super natural, então acorda mais tarde. No que acorda mais tarde, muitas vezes chega muito próximo do almoço, né? Se faz o café da manhã, chega no almoço sem apetite. Então eu acho que algo que nos ajuda nas férias a manter uma alimentação ainda equilibrada é tentar construir uma nova rotina adaptada àquele momento que as crianças estão, né? Pronto, então vamos começar falando dessa alimentação, de uma certa forma, equilibrar essa alimentação nas férias, porque a gente sabe que depois que acabar essas férias, vai dar outra mudada. Vai dar né? outra mudada. Vai dar outra mudada. Então, assim, digamos que o café da manhã, necessariamente, ele vai até 10 horas da manhã? Ou não? A gente precisa pensar que horas que vai vir o almoço. Sim. Né? Se o almoço da família acontece em torno de 11h30, 10 horas da manhã, esse café da manhã tá tarde. Na minha casa, por exemplo, quando elas acordam muito tarde, eu prefiro que elas comam apenas uma fruta, algo bem leve, para poder fazer o almoço de maneira mais adequada. Porque se a gente for repetir aquele mesmo café da manhã que a gente cobra, né, ou do lanche da escola, ou do café da manhã antes de ir para a escola, muitas vezes ele vai chegar na hora do almoço, se o intervalo for muito curto, vai chegar na hora do almoço sem apetite, e aí já é a brecha para comer só aquilo que mais gosta, deixar de lado os legumes, as verduras. E aí é um alerta, né? Então, assim, se o seu filho dormir um pouquinho mais tarde, olha o que a nossa nutricionista está falando, uma fruta. Comer uma fruta para que ele venha sentir fome e almoçar. Digamos que esse almoço vai acontecer lá para 12h30. Sim. Aí, a 12h30. Aí, digamos que essa alimentação ainda continua sendo a fruta? Vai depender do horário que acordou. Vai depender do horário que acordou. O ideal, vamos, é que tenha pelo menos 2 horas de um intervalo entre uma refeição e outra, né? 2h30. Então a gente vai observar isso. A criança acordou 9 horas da manhã, o almoço acontece por volta de meio-dia, então 9 horas da manhã dá para servir o café natural, que a família já tem o hábito, né? Tradicional cuscuz com ovo, né? Se couber uma frutinha ali também, se for o hábito da família, maravilhoso. Pronto, aquela criança que não gosta do leitinho, que não gosta, como é que a gente pode ajudar essa criança com o café da manhã, com alimentos mais saudáveis? Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, meu filho só comeu uma fruta, tá morrendo de fome, não se alimentou direito. Vai depender muito da fruta? Vai depender da fruta, que nós temos frutas que são um pouco mais calóricas, né? Sim. Frutas que são um pouco mais fortinhas, por exemplo, um abacate, é uma fruta que sustenta um pouquinho mais. A gente pode jogar uma aveiazinha ali, tem muitas crianças que aceitam. Sim. A aveia é um carboidrato maravilhoso e o sabor é super leve, então é fácil da criança aceitar. Às vezes fazer uma vitamina já melhora um pouquinho ali, né? E o que a gente deve fazer para balancear essa alimentação durante as férias? Quais seriam as dicas? Olha, eu gosto de abusar muito das frutas, né? Eu acho que é mais fácil a aceitação das crianças com as frutas do que dos legumes, inclusive.
eu recebo uma queixa maior pela recusa dos vegetais. Então, eu acho que a gente abusar mais das frutas, principalmente porque a gente vive num local que é muito calor, né? As crianças brincam muito mais ao ar livre. Para quem aí tem crianças que moram em prédio, descem mais, então ficam mais expostas ao sol. Abusar também da hidratação, né? Ter um cuidado maior. Eu estava ouvindo você falando sobre a questão da água. Vamos beber água, vamos colocar essas crianças para beber água. E tentar seguir um cardápio semelhante ao que ela já vinha consumindo ali ao longo do ano, para que não tenha tantas mudanças. É claro que a gente sabe que a alimentação ela vai ser mais leve, né? Sim. Então, estão em clima de férias, então a gente pode preparar, por exemplo, picolé caseiro, din-din caseiro, da própria fruta, né? Fazer um suco ali bem mais concentrado, com pedaços de frutas dentro e deixar um pouco mais livre para que as crianças tenham acesso a eles. Muito legal. Quando a gente imagina férias, a gente também imagina que aquela criança vai comer mais. Porque tá em casa, sente fome toda hora. Sim. Como é que a gente pode suprir essas necessidades? Você falou das frutas, mas a gente sabe que se toda hora você apresentar fruta, aquela criança geralmente diz, não, mãe, fruta de novo? Não, mãe, fruta de novo não. O que a gente pode acrescentar? Por exemplo, a pipoca, a chamada pipoca. É um bom alimento para um lanche da tarde, por exemplo? Sim, a pipoca é excelente, desde que a gente prepare daquela maneira tradicional, na pipoqueira, na panela mesmo. A pipoca, que muitas vezes ela é tida como um alimento não tão legal, é a famosa pipoca do micro-ondas, aquela que já vem no pacotinho, ó, a pipoca que a gente vai para o cinema. São pipocas muito carregadas em gordura, né, em sal, em condimentos. Então, aquela pipoca tradicional é um ótimo lanchinho para criança, é um lanchinho leve e que pode estar consumindo. Nas férias, a gente tem dois perfis de crianças, né? Aquelas crianças que têm uma dificuldade a mais para aceitar os alimentos e tem as outras que são mais comilonas. Nessas duas situações, é muito importante a gente estar estabelecendo horários para essas refeições, intervalo entre uma refeição e outra, para que ela não fique beliscando ao longo do dia, porque esse beliscar ao longo do dia que muitas vezes vem esses alimentos que não são tão bacanas, né? Não deixar tão fácil acesso aos biscoitos, os petiscos, tem que ter cuidado. Não deixar tão livre, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Agora sim, o que falar, a nutricionista falar, daquelas dicas de mães que trabalham e que muitas vezes não vão estar ali de olho o tempo todo na alimentação do filho, relacionado aos aplicativos de celulares, aqueles alertas, vai comer isso, vai comer aquilo. É interessante? Dependendo da idade da criança, eu acho que é interessante sim, até mesmo para a gente poder fazer combinados com ela sobre quais são os horários de comer. Porque às vezes brinca tanto que esquece de se alimentar. Que se esquece de se alimentar. Eu, inclusive, vivo esse problema com essa moça aqui. Ela desce para brincar lá embaixo e se a gente não for chamar, ela não volta nem para almoçar. Então, esses aplicativos para a criança que está aí com o celular próximo vão facilitar esse alarmezinho, né? De lembrar ela de voltar, lembrar que tem hora de comer. E tem um adulto ali direcionando essa oferta da criança, né? Quando você fala da alimentação de frutas, as saladas de frutas, elas ajudam bastante também? Elas as misturas? Sim, elas ajudam bastante e ajudam também na aceitação daquelas frutas que muitas vezes a criança rejeita um pouquinho, porque quando está misturado, o sabor dilui. E misturar, eu sempre falo para os pais que eu acompanho, misturar não é esconder. A gente não deve usar a técnica de esconder, porque esconder a criança não sabe que está comendo aquele alimento e não vai virar hábito na vida dela. Mas a gente pode sim fazer combinados com ela, por exemplo, eu não gosto de banana, eu vou fazer a salada de frutas, vou colocar pedaços pequenininhos de banana, mostrar para ela que misturado com mamão, misturado com abacate, com a laranja que talvez ela goste, ela vai comer aquela banana e vai estar com um sabor muito mais leve, né? Muito mais ameno e mais fácil de aceitação. Então são truques que a gente vai usando, mas combinando isso com a criança, né? Ela precisa estar de acordo. E a gente lembra das férias, inclusive à noite, que muitas vezes acabam excedendo um pouquinho mais o horário. Como é que fica a alimentação da noite? Como é que fica a alimentação da noite? Esse também é um problema das crianças, porque principalmente para os pais que estão trabalhando, né, muitas vezes os pais vão dormir e as crianças ficam acordadas, né? Dependendo da idade, isso acontece. Para quem está nessa fase da pré-adolescência, o próprio adolescente também. Então aí vem novamente a conversa com aqueles adolescentes de fazer um jantar, adolescentes e as crianças, né? De ter um jantar que faz parte do hábito da família, ali por volta das 19, 20 horas, e depois deixar um lanche ali meio que pré-preparado para eles, talvez um sanduichinho com um pão e um queijo, a própria salada de frutas que você está citando, a pipoca, para talvez se for ficar assistindo um filme, lanches mais leves após o jantar.
Pronto, e assim, vou aproveitar essa vinda da nossa nutricionista para também chamar a atenção dos alimentos que estas crianças precisam, que a gente acrescente mais na alimentação deles. Questão de proteínas, o que a gente pode acrescentar mais? Para que eles tenham mais força, mais resistência, tenham qualidade de vida durante as férias. Sim, a gente precisa buscar sempre o equilíbrio na oferta desses alimentos. E um nutriente que predomina muito na aceitação, no consumo diário das crianças é o carboidrato, né? Então gostam muito de pão, gostam muito de cuscuz, gostam muito de tapioca. E se a gente for observar, até mesmo as crianças que não jantam, quando elas vão fazer uma refeição à noite, essa refeição, o que predomina ali são esses alimentos. Às vezes até aqueles cereais industrializados, então é muito carboidrato, muito açúcar. E é onde a gente precisa trazer a proteína, então vamos combinar com ovo, vamos deixar fácil. Eu gosto muito de preparar, por exemplo, um filé de frango, cozinhar ele todo, e aí eu vou desfiar e porcionar e levar para congelar. Assim fica fácil de ter ali uma carninha de frango desfiadinha para colocar no pão, para poder estar equilibrando a tapioca, né, para estar combinando ali com o lanchinho de maneira mais prática, de maneira mais rápida. Muito bom. Gostei muito da dica do café da manhã pro almoço, que eu acho que esse é o maior sofrimento das mães. É na hora de acordar e principalmente na hora do filho dormir, né? Porque às vezes ela fica, meu Deus, vai dormir tarde, vai dormir com o estômago vazio. E aí fica as dicas, né? Até porque criança, se ela tá com uma boa alimentação, a gente já fica mais tranquila, né? Sim, com certeza. Fico muito feliz. Eu quero primeiro agradecer por você estar aqui dando essas dicas de férias, de alimentação saudável para as férias. Já dizendo, gente, muita fruta, muita fruta. Às vezes a gente se preocupa muito em dar sucos das frutas e melhor é servir as frutas mesmo, Com certeza. Né? Eu falo muito que o nosso corpo, ele não necessita de suco. Ele necessita de fruta e de água. Pronto. Então é isso que a gente precisa oferecer para as crianças. Come fruta e beba muita água. Coma fruta e beba muita água. Vem pra cá pra gente te mostrar, pra você aparecer aqui com a tia Vanusa. Olha só, vem pra cá com a tia Vanusa. Como é teu nome? Isabela. Isabela. Você viu as dicas que a mamãe deu? Vai comer mais frutas? Olha, mãe, promessa, viu? Vai comer mais frutas e você é linda, que nem a mamãe. Feliz férias pra você. Obrigada. Tá bom? Coisa boa, tá vendo, gente? Como é bom. A mamãe cuidando o tempo todo. Um beijo. Linda, obrigada, tá? É uma princesa, né, gente? Super educada, maravilhosa. Nutrição infantil se faz necessário.